Olá, adolescentes encontram ossada humana no bairro Planalto, aqui em Lajeado. Este e outros assuntos você confere a partir de agora no Redação Informativo. A Polícia Civil prendeu um homem de 24 anos suspeito de ser o responsável pela morte de Pedro Jandir Pereira dos Santos, de 53 anos, ocorrida no bairro Santo Antônio no último domingo. Os agentes cumpriram mandado de prisão e de busca e apreensão na manhã desta quinta-feira. O homem foi preso em seu local de trabalho, aqui no bairro Florestal. Em uma mochila, os policiais encontraram um revólver calibre 38 municiado com 6 cartuchos. De acordo com o delegado Juliano Stobi, responsável pela investigação, por meio das provas apuradas, a Polícia Civil acredita que não restam dúvidas quanto à autoria do crime. Segundo ele, o homicídio foi praticado por questões familiares, sendo que ambos, vítima e suspeito preso, tinham histórico de ameaças contra o outro. O homem preso nesta manhã possui registros criminais. Segundo o delegado, alegou que não tem participação no crime. A arma e os projéteis serão encaminhados para a perícia criminal. A investigação tem 10 dias para remeter o inquérito policial à justiça. E 2 adolescentes encontraram uma ossada humana enterrada embaixo de uma casa na rua Boqueirão do Leão, no bairro Planalto, aqui em Lajeado, na tarde da quarta-feira. Segundo o relato dos jovens, eles estavam limpando a garagem da residência quando retiraram algumas telhas embaixo da casa e perceberam o crânio e alguns panos junto ao corpo. A Polícia Civil acionou o Instituto Geral de Perícias para o levantamento. Segundo o titular da delegacia, Juliano Stobi, não foi possível esclarecer se o corpo era de uma mulher ou homem, devido ao estado de decomposição. O cadáver poderia estar no local há pelo menos 2 anos. Os restos mortais foram encaminhados ao Departamento Médico Legal de Lajeado para necropsia. E a segurança pública foi um dos temas que mais mobilizou os parlamentares no primeiro semestre de 2015 na Assembleia Legislativa. Temas que envolvem os aprovados em concursos para a área e o crescimento da violência no Estado foram pautados pela Comissão de Segurança e Serviços Públicos. Veja com o jornalista Carlos Rames. Desde 5 de março, quando iniciaram as atividades ordinárias das comissões, o grupo presidido pelo deputado Nelsinho Metalúrgico realizou 23 audiências públicas, 11 delas realizadas no interior do estado. A comissão colocou em debate temas de interesse da segurança e dos serviços públicos do estado, como a situação dos aprovados em concursos públicos que aguardam nomeação, o futuro do IPERGS, Previdência e Saúde, a atuação da Brigada Militar nos estádios de futebol, a qualidade dos serviços de telefonia, problemas da mobilidade urbana e o aumento da violência. O tema da segurança pública domina os debates aqui nessa casa, né? É muito em função dessa preocupação da sociedade, que acaba também repercutindo aqui junto aos deputados, pela situação difícil da segurança pública, pela intranquilidade, pela tipologia dos crimes e pelo avanço também, né, das taxas de violência pública, né, de suicídios, de roubos, de furtos.
Um homem de 26 anos foi preso em flagrante por roubo a transporte coletivo por volta das 10h20 da noite desta quarta-feira na rua João Abbott, no centro. A Brigada Militar foi acionada para a ocorrência de assalto ao coletivo na parada do Parque Professor Teobaldo Dick, quando o homem levou dinheiro do ônibus e algumas passagens. Informada das características do criminoso e que ele teria fugido em direção ao parque, a viatura realizou buscas e localizou o suspeito. Em revista, foi encontrado com ele uma pá de bateria adaptada para parecer com uma faca, conforme ocorrência policial. Além disso, ele tinha R$ 5 em moedas. Os policiais fizeram contato com a vítima, que o reconheceu como autor do roubo. Apresentado na delegacia para o registro do flagrante, o homem foi recolhido ao presídio na sequência. Hilton Vieira Farias, de 38 anos, morreu em um acidente de trânsito na madrugada desta quarta-feira no quilômetro 281 da BR-386. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal de Soledade, ele conduzia um Gol que colidiu em uma carreta. Farias era natural de Lajeado e residia em São José do Herval. 2 pessoas que estavam na carreta tiveram ferimentos leves. Acompanhe agora o comentário do pastor e advogado Natanael Zanata. E os vereadores aprovaram uma redução de 73% nos próprios salários e 18% no salário do prefeito. Isso aconteceu na semana passada lá no município de Santo Antônio da Platina, no Paraná. Obviamente não foi um milagre ou um surto de honestidade. Isso foi resultado da visitinha que o povo da cidade fez à Câmara de Vereadores daquela cidade, no dia em que os politiqueiros queriam aumentar o próprio salário de R$ 3.500 para R$ 7.500 e do prefeito de 14 para mais de R$ 22.000. Eu tenho certeza que essa atitude varonil dos vereadores foi por puro medo de apanhar. Que seja, a indignação, às vezes, é a única forma de trazer esses bandidinhos de volta para a realidade. Eu digo e repito, não aceitem a ladainha de sempre dizendo que a maior participação do cidadão é o voto, porque não é. Ora essa, ninguém pode ser tão burro a ponto de achar que aqueles 40 segundos que passamos na urna a cada 4 anos é o melhor e o máximo que podemos fazer. Isso é o que os tais politiqueiros querem que a gente pense. Eles lembram da gente só a cada 4 anos. É tipo uma paixão de ano bissexto. O maior poder que o cidadão tem está na sua vontade, na sua presença, na sua exigência. É estando lá, olho no olho, dizendo que os representantes do povo devem fazer. Não sei vocês, mas eu sinceramente acho que essa gente anda ganhando demais às minhas custas. Vamos fazer uma continha? O salário, o subsídio mensal de um deputado federal ou senador é hoje de R$ 33.763 por ano. Só em subsídio, sem contar os penduricalhos, cada deputado e senador custa R$ 438.919. São 13 salários por ano. Se multiplicar pelo número de deputados, que é 513, e pelo número de senadores, que é 81, chegamos à impressionante cifra de mais de 260 milhões de reais por ano. É mais que R$1 bilhão em um só mandato. E para quê? Para fazer aquele circo que a gente vê todos os dias? Para ficarem discutindo aquelas briguinhas de comadre ensaiadas só para desviar a atenção do que realmente tem acontecido dentro desses espaços públicos? Gente, imagina se eles cortarem 73% dos próprios salários, quanto dá para poupar? É mais de 700 milhões de reais em um só mandato. E se isso for feito nos outros níveis, estadual e municipal, também, quanto a menos de imposto a gente ia pagar? O pessoal do Paraná provou que é possível, sim, moralizar a coisa toda. Vamos fazer isso aqui também, cada um na sua cidade. Vamos continuar saindo às ruas, mas temos que focar e estabelecer o que queremos. Me parece bem interessante hastear a bandeira da redução dos salários de políticos. Chega de ficar sustentando vadiagem. Chega de deixar essa gente fazer festa às nossas custas. Vocês já notaram que na iniciativa privada é preciso estabelecer um piso, um limite mínimo para os salários? E por que será que no setor público precisa estabelecer um teto?
Não podemos admitir que politiqueiros profissionais fiquem rasgando nosso dinheiro. Não me venham com conversinha de que agente público precisa ter boa remuneração para evitar corrupção. Eu já disse uma vez, honestidade não tem preço. Ou tu és honesto ou não és. Vamos levantar a bunda da cadeira ou da cama. Acorda, Brasil! Acorda, brasileiro! Acorda, gaúcho! Honra a tua bandeira, honra a tua história! Tu sempre fostes um lutador corajoso que ou expulsava o bandido ou morria tentando. Levanta a tua voz e grita. Grita alto contra essa gente que só te explora, que explora a tua terra, a tua família, a tua saúde, a tua necessidade. Chegou a hora de vestir as bombachas, sorver um gole de amargo, pegar de volta tudo aquilo que esses traidores estão fazendo com a nossa pátria. Sigamos o exemplo do povo de Santo Antônio da Platina do Paraná. Vamos brigar pela redução dos salários dos nossos políticos? Aí parece um defensor desses safados e que sempre vem miando, mas diminuir o salário dos coitadinhos não resolve o problema todo. Que seja, eu prefiro gastar R$100 a menos de imposto e comprar um presente para minha esposa, para os meus filhos, a ver esses podres gastando meu dinheiro para sustentar suas falcatruas. Quem é corrupto sempre vai ser, mas não às minhas custas. Eu não vou mais pagar de compadre para choldra. Em sessão da primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado, o TCE considerou regulares com ressalvas as contas da gestão referentes ao exercício de 2013 do prefeito de Nova Brécia, Gilney Agostini. A decisão não é definitiva, cabendo recurso ao Pleno do Tribunal em 30 dias a contar da publicação no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado. Seguindo o voto do relator do processo, o conselheiro Algir Lorenzon, o tribunal decidiu que o gestor deverá ressarcir em R$11 mil os cofres públicos por aplicação irregular de recursos de convênio. Além disso, a Corte recomendou ao prefeito que evite a reincidência e promova a correção das falhas apontadas no relatório. E o Estado e a União trabalham em conjunto no socorro aos municípios atingidos pelas cheias. Chegaram a sobrevoar os municípios mais atingidos. Veja com Heron Vidal. Governo do Estado e Secretaria Nacional da Defesa Civil repassaram mais de R$5 milhões nesta semana em apoio à população afetada pelas enchentes e recuperação de estradas danificadas no Rio Grande do Sul. No Palácio Piratini, o governador em exercício José Cairoli reuniu-se com o secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional, General Adriano Pereira. A preocupação nossa agora é humanitária. Após a baixa do rio, vamos estar tratando da infraestrutura. Primeiro, limpeza das casas, que isso, como o secretário falou, já está sendo feita no município. E o que nós estamos fazendo como Estado é fazer esse acompanhamento, essa ajuda, e aí depois ver o que ocorrerá na sequência. Nós já liberamos recursos ontem para o reparo nas estradas em todo o Estado. Ontem foi liberado R$3.496.000 para atender essas melhorias, conserto nas estradas, através do DAER. Os repasses até agora feitos pela Secretaria Nacional da Defesa Civil correspondem a R$2 milhões. Os do Estado, R$3.400.000. O volume total é maior. Nos antecipando a isso, o Estado mandou para nós uma série de necessidades. Isso deve ter entrado lá para nós segunda-feira. Nós já acionamos, já liberamos alguma coisa que nós tínhamos estocado aqui para apoiar o Estado e os municípios e acredito que amanhã, no final do dia, esteja chegando o restante dos itens que nós nos comprometemos em fazer entrega aqui. Simplesmente, nesse primeiro momento, é ajuda humanitária. Então, é cesta básica, água, kit de higiene pessoal, kit de limpeza, vamos dizer, é um padrão que nós temos, a Defesa Civil Nacional tem para fazer o apoio. Após a reunião, o governador em exercício e o secretário nacional da Defesa Civil sobrevoaram regiões mais atingidas pelas fortes chuvas no estado. A Univates realiza a partir do dia 3 de agosto o seminário O Papel do Profissional da Saúde no Processo de Definição da Morte Encefálica, que apresentará diversas abordagens relacionadas a este tema. O evento objetiva oportunizar aos alunos dos cursos da área da saúde o contato com profissionais da medicina, enfermagem e psicologia que atuam diretamente ou mesmo de forma indireta
com o processo de diagnóstico de morte encefálica, a abordagem dos familiares e a manutenção do potencial doador de órgãos e tecidos. No primeiro encontro serão tratados temas como a legislação atual, a evolução de captações e transplantes, o diagnóstico e a relação entre a religião e a morte encefálica. Os demais encontros do seminário ocorrem nos dias 10 e 31 de agosto. Todas as atividades acontecem no auditório do prédio 16, na Rua Avelino Tarini 171. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site www.univates.br/inscrições/eventos. Mais informações pelo 51 3714 7000, ramal 5589. E o encontro em Montevidéu está aproximando cidades da fronteira com o Rio Grande do Sul. Veja com Eliane Jensen. Representantes do governo do estado e intendentes de cidades uruguaias da região da fronteira reuniram-se no Ministério das Relações Exteriores em Montevidéu para tratar de assuntos de interesse comum, como faixa de fronteira, binacionalização do aeroporto de Rivera e a hidrovia Brasil-Uruguai, via Lagoa Mirim. O grupo técnico que avalia as relações entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai, mas conjuntamente com a diplomacia brasileira, vai ter um encontro em Porto Alegre no mês de outubro, para justamente construir uma agenda comum, um trabalho conjunto. Na área da segurança pública, operações simultâneas de combate a crimes devem ocorrer a partir de setembro. Nós queremos evitar que os criminosos do lado brasileiro e também do lado uruguaio, ao ser desencadeada uma operação de um lado ou de outro, ele consiga ultrapassar. Se faz a operação no lado do Brasil, ele foge para o Uruguai. Se faz no Uruguai, ele foge para o Brasil. As negociações também devem impulsionar parcerias para o desenvolvimento tecnológico e a cooperação científica. Um novo encontro deverá ocorrer durante a Expo Inter em Esteio. Para começar a detalhar assuntos estratégicos e já com prazos a ser cumpridos, para que não fique só em reunião e consiga ir para algumas práticas importantes na área de ciência e tecnologia, na área da inovação, na área de atração de investimentos e esse trabalho binacional que é tão importante para nós. Uma ação coordenada pelas Secretarias Municipais de Desenvolvimento Social, Trabalho e Habitação, da Saúde e do Meio Ambiente de Estrela, será realizada neste sábado a aplicação do vermífugo e anticoncepcional em cães do bairro Moinhos. Das 9 horas da manhã até o meio-dia, os profissionais vão estar no Centro de Referência de Assistência Social, Casa da Cidadania, do loteamento Marmit, para fazer as aplicações nos animais sem qualquer custo. Em caso de chuva, a atividade será cancelada. O objetivo é diminuir o abandono de animais e evitar a transmissão de doenças. Conforme o secretário Luiz César Schaumberg, a ação visa não somente cuidar da saúde dos animais e evitar a proliferação sem controle, mas há também a preocupação com a saúde dos moradores. Algumas verminoses podem ser transmitidas aos homens, embora não sejam todas. O procedimento desta forma, de acordo com o veterinário, tem importância maior no sentido de que estará promovendo a proteção não só aos cães, mas a toda a população do bairro. O veterinário ressalta que esta é uma ação que vem sendo realizada pela Prefeitura desde o ano passado, a cada 6 meses. Informa que no próximo dia 1º de agosto vai acontecer no bairro Imigrantes, junto ao posto de saúde na Coab 2. E o portal da transparência do governo federal já possui mais de 66 mil assinantes cadastrados. João Pedro Neto traz as informações. Mais de 66 mil assinantes estão cadastrados no portal da Transparência para receber informações sobre a liberação de recursos de convênios firmados pelo Poder Público. A ferramenta, criada pela Controladoria Geral da União, traz o detalhamento do objeto do convênio, das datas e dos valores envolvidos no repasse aos municípios e permite que o cidadão acompanhe o uso do dinheiro público e ajude na fiscalização dos gastos
cadastros, estimulando a transparência pública. Aproximadamente 2/3 dos cadastros são para receber informações de municípios das regiões Nordeste e Sudeste. Para fazer o registro e receber essas informações ou tirar dúvidas sobre a ferramenta, é só acessar o portal da transparência na internet. De Brasília, João Pedro Neto. Com a interrupção das chuvas, a Secretaria de Obras Públicas de Estrela iniciou os trabalhos de recuperação das estradas do interior do município. Conforme o secretário Jorge Bort, a prioridade são os trechos mais danificados pelas enxurradas que ocorreram nas duas últimas semanas. As equipes da pasta estão fazendo patrulhamento, colocando material e também consertando bueiros. Na Travessa São Jacó-Glória, houve a necessidade de interromper o trânsito na terça e quarta-feira para que a equipe pudesse trabalhar. Foi preciso abrir valas para execução da drenagem da estrada e depois disso será patrolada e vai receber material. Equipes da Secretaria trabalham também na linha Lens Fundos, em Linha Geraldo e Arroio do Ouro. Além disso, os bairros estão recebendo atenção da Secretaria. Máquinas trabalham no Pinheiros, Indústrias e Auxiliadora, na melhoria das ruas sem o pavimento e no conserto de galeria que rompeu com as chuvas, localizada na Rua Nova Geração, no bairro Pinheiros. De acordo com o secretário Jorge Bort, os trabalhos vão continuar intensos enquanto o tempo permanecer estável e vai atingir todo o município, tanto cidade quanto interior. Em levantamento preliminar da Secretaria de Obras, estima um prejuízo superior a R$100 mil no interior devido à destruição das estradas, pontes e bueiros. Em uma usina de compostagem aqui no Rio Grande do Sul, lá em Montenegro, tem como foco a sustentabilidade. Acompanhe com Carolina Becker. As 63 famílias de agricultores da região de Montenegro, no Rio Grande do Sul, se organizaram em uma cooperativa de produtores orgânicos de frutas cítricas. Todo o processo de produção da cooperativa e da destinação dos resíduos cumpre o que prevê a Lei de 2013, criada para normatizar os sistemas orgânicos de produção. A lei prevê, por exemplo, a proteção, a conservação e o uso racional dos recursos naturais, além do manejo correto dos resíduos. Para a melhor destinação e tratamento dos resíduos industriais, a cooperativa transformou em solução o que seria um problema. Uma usina de compostagem faz dos resíduos que sobram da produção um adubo orgânico para os próprios citricultores e também para a venda. No primeiro momento, os agricultores necessitavam de fazer a substituição da adubação química por uma orgânica. Então veio o primeiro momento que foi desenvolver um produto. Além do material da cooperativa, a usina recebe resíduos de mais 230 empresas da região. São restos de produção de ovos, de bebidas, frigoríficos, matéria-prima que dá origem a materiais sustentáveis e fontes de energia renovável, um processo que leva de 3 a 4 meses. Hoje a gente pega esses vários materiais, faz a mixagem deles, e com a mixagem eles passam por decomposição. Então a gente consegue aqui na usina hoje eliminar o problema de resíduos das indústrias, fazendo a solução para a produção orgânica nas propriedades dos associados e não associados também. O gás natural produzido pela usina, batizado de GN Verde, tem 96% de metano e pode ser usado para gerar energias elétrica e térmica, além do abastecimento de veículos. As frotas da Ecocitrus e da Naturovos, empresa parceira da cooperativa, são abastecidas com um combustível sustentável. A distribuição e a comercialização do GN Verde no estado aguardam a regulação da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. O material orgânico que chega aqui dá origem ao biometano e a outras fontes alternativas de energia renovável. Hoje, além do biofertilizante, são produzidos a energia elétrica e o gás natural veicular. Mas a usina pode ainda produzir gás de extintores de incêndio, gás de refrigerante, energia sustentável térmica e nitrogênio verde, além de outros produtos. A capacidade de reciclagem é de 192 mil toneladas de resíduos industriais por ano. Potencializar a geração de energia elétrica e a instalação de um posto de abastecimento na rodovia. Então, esses são a nossa
busca agora, né, de apoio de recursos para fazer isso. A usina, criada para garantir o suprimento de adubo orgânico para os primeiros associados da cooperativa, hoje beneficia várias empresas da região ao resolver o problema de destinação e tratamento dos seus resíduos. Gera renda e ajuda a construir um futuro mais sustentável. A agricultura familiar é fundamental. Ela gera empregos, ela fixa, ela cria condições para que as pessoas, as famílias e comunidades inteiras possam permanecer no campo, preservando seus vínculos e valores coletivos, comunitários, familiares. Isso também diz respeito à questão ambiental, possibilitando a produção de alimentos e, ao mesmo tempo, a preservação dos recursos naturais. Prefeitos e representantes do Consórcio Público para Assuntos Estratégicos do G8 estiveram reunidos no escritório regional da Emater, em Lajeado. Isso foi para debater e propor alternativas para que possam contribuir para a execução do cadastro ambiental rural. Além dos integrantes do G8, participaram do encontro os gerentes regional e adjunto da Emater, Marcelo Brandoli e Carlos Lagman, e os supervisores Álvaro Malman e João Caíno. Ainda que o prazo para execução do documento tenha sido ampliado até maio de 2016, os prefeitos do G8 têm demonstrado preocupação com o andamento da elaboração dos cadastros. Com o apoio da Emater, será possível a execução dos cadastros para todos os agricultores que participam de alguma das chamadas públicas que estão sendo executadas por meio do convênio com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Ainda assim, explica o gerente adjunto Carlos Lagman, esse número poderá ser pequeno nos municípios que possuem poucos produtores atendidos pelas chamadas. Como forma de ampliar o alcance e aumentar o número de cadastros feitos nos próximos meses, os prefeitos do G8 estudam a possibilidade de propor ao Ministério, por meio do delegado regional Marcos Hegelin, a elaboração de uma chamada pública voltada exclusivamente para este tema. E o etanol de segunda geração deve aumentar em até 50% a produção do biocombustível no país, sem mudar a área da plantação. Quem traz a informação é o jornalista Leonardo Meira. Pena que televisão não tem cheiro. Essa fumaça espalha um aroma doce no ar, resultado dos processos que transformam a cana-de-açúcar em etanol. A cana é produzida em quase todo o país, sendo 60% só no estado de São Paulo. O Brasil é o maior produtor mundial do biocombustível, alternativa energética que deve crescer nos próximos anos, principalmente devido ao consumo interno. Segundo dados do Ministério da Agricultura, a produção projetada para 2019 é de quase 59 bilhões de litros, 50 bilhões para consumo interno e o restante para exportações. É mais que o dobro da registrada em 2008. E o etanol de segunda geração, ou celulósico, é uma das promessas no setor. A cana-de-açúcar é a matéria-prima tanto do etanol de primeira quanto de segunda geração. A diferença é que o de primeira é produzido a partir do caldo da cana, enquanto o de segunda utiliza resíduos como o bagaço ou a palha. Os dois biocombustíveis têm a mesma composição e podem ser utilizados tanto para fins de combustível quanto para a indústria química. A estimativa dos especialistas é que 1 milhão de toneladas de cana seca seja capaz de produzir 300 litros de etanol, ou seja, uma plantação que hoje produz 100 milhões de litros de etanol de primeira geração por ano, seja capaz de produzir 130 milhões de litros do biocombustível com a mesma safra. Isso significa aumentar a produtividade sem aumentar a área plantada. Com esse salto, que é o etanol de segunda geração, será possível, como mostrou os que me antecederam, aumentar a produção de etanol em 50% sem ampliar a área de cultivo. Isso é o nome para produtividade. Isso é o nome também para que nós possamos ter uma produção energeticamente mais eficiente. Além disso, o etanol de segunda geração ele vai emitir 15 vezes menos carbono na atmosfera que o etanol de primeira geração. A usina da Raizen é a segunda do tipo a entrar em funcionamento no país. Emprega 33 funcionários numa área de 30 mil metros quadrados. Começou a produzir em novembro do ano passado, mas em escala não comercial.
A pleno vapor tem capacidade de fazer mais de 40 milhões de litros de etanol por ano e contou com financiamento do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. Os investimentos aqui foram da ordem de 240 milhões de reais. Então a gente teve o BNDES participando aqui com financiamento de 90% desse valor, né? Então para pagamento em 10 anos, a gente tem 3 anos de carência. Então, quer dizer, as condições que a gente recebeu foram fundamentais para viabilizar o projeto. Além desta, a empresa planeja construir mais 7 unidades de etanol de segunda geração até 2024, quando quer atingir a marca anual de 1 bilhão de litros. Segundo dados do BNDES, foram investidos 53 bilhões de reais no setor sucroalcooleiro nos últimos 10 anos. O BNDES também apoia a inovação tecnológica industrial no setor. O governo também tem tomado outras medidas para ampliar a produção de etanol. Nos últimos anos, o governo federal adotou diversas medidas para dar novo vigor à indústria sucroenergética. Em primeiro lugar, foram eliminados totalmente os tributos federais que incidiam sobre a comercialização do etanol carburante. Depois, determinamos o aumento da mistura do etanol anidro na gasolina. A CID foi parcialmente restabelecida sobre a gasolina C. O governo financiou a estocagem de etanol e a renovação dos canaviais. E essas operações já alcançaram mais de 6 bilhões de reais apenas na última safra. A presidenta Dilma destacou também que o etanol vai ser apresentado pelo Brasil como alternativa para a matriz energética mundial durante a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que acontece em dezembro deste ano em Paris. O Brasil considera que é muito importante que em 2030 nós não façamos só menção à matriz de energia elétrica, mas façamos menção à matriz de energia e, portanto, com destaque especial para as fontes renováveis na área de combustíveis. Isso criará uma imensa demanda para o etanol no mundo. Nós vamos levar essa proposta e esse compromisso a Paris em dezembro, quando será realizada a COP21. Na segunda-feira, 1h30 da tarde, na Câmara de Vereadores de Estrela, ocorre a Assembleia Pública Municipal que irá discutir as propostas a serem inclusas na Consulta Popular 2015. A reunião é aberta para toda a comunidade. Este ano, o formato da consulta mudou. Será possível escolher até 5 demandas em 3 áreas estratégicas: saúde, educação e desenvolvimento rural, econômico, ciência e tecnologia. Cada área possui R$ 502 mil em investimentos em materiais e equipamentos. O arquiteto Frederico Birhaus, do setor de engenharia do município, coordena o processo na cidade. Conforme ele, para se eleger um delegado que defenda as demandas de Estrela na esfera regional, é preciso um quórum de ao menos 30 pessoas. O programa vai ajudar as empresas a quitarem débitos tributários. Preste atenção se você é empresário e está em dívida. Veja com Priscila Machado. Atualmente, cerca de 35 mil empresas têm dívidas tributárias com a Receita Federal ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. E desse universo, cerca de 28 mil instituições se enquadram nos critérios para aderir ao programa de redução de litígios tributários, anunciado nesta quarta-feira. Mas, para participar do programa, as empresas precisam desistir da disputa judicial ou administrativa e pagar em espécie, no mínimo 43% do débito tributário vencido até 30 de junho deste ano. O restante da dívida, 57%, deverá ser quitado usando os créditos de prejuízos fiscais. Segundo a Receita Federal, essas empresas não terão outro tipo de benefício, como redução de multas e juros. Além do prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa próprio da própria empresa, ele poderá utilizar tais prejuízos, tais bases negativas de empresas controladas, de empresas do mesmo grupo.
econômico. Então, isso vai facilitar bastante a liquidação desses processos fiscais que estão nos contenciosos administrativos ou judiciais. O total de recursos em disputa judicial ou administrativa das empresas que estão em débito com a Receita Federal é de mais de 800 bilhões de reais. Também foi anunciada nesta quarta-feira outra medida. Até o fim de julho, a Receita Federal deve criar a Declaração de Planejamento Tributário. O documento será obrigatório a partir deste ano. A ideia é aumentar a transparência na relação entre a Receita Federal e as empresas. A declaração deve começar a valer a partir de setembro. Acompanhe agora o comentário do professor Gilson dos Anjos. Férias escolares. Nestas 2 semanas, essas 2 últimas semanas de julho, a maioria das escolas, sejam elas públicas ou privadas, se encontram no chamado recesso escolar. Neste período, os jovens estudantes estão todos com esse período total de recesso. Já os nossos colegas educadores, nós professores, nos encontramos nesta primeira semana num processo de formação continuada, retomada dos estudos de pesquisa para estarmos cada vez mais qualificados no exercício da nossa profissão de professores, de mestres. Particularmente eu estou envolvido com formação, além das escolas em que eu atuo como professor, em outros 4 municípios na condição de formador. E digo isso porque muitas vezes a gente está cansado de ouvir que professor não é um trabalho fácil, que não precisa ganhar tanto, que choram de barriga cheia. Não, professor é uma profissão muito importante, sem o qual a cultura do nosso país, as profissões, as mais variadas profissões, não teriam como acontecer. Porque é justamente os professores que dão a base do conhecimento necessário para que se desenvolva as mais variadas profissões. Então, eu quero, nesse momento, desejar aos meus colegas professores que estão em curso ou estão terminando esses cursos de formação, uma boa semana de descanso, um bom curso, uma boa conclusão com seus cursos e uma boa semana de descanso para que todos nós possamos voltar no início de agosto com as baterias recarregadas e estimulados para fazer uma educação na construção de um país melhor para todos nós. Eu volto na próxima semana. O Pratas da Casa Acústico Light Sorriso FM apresenta Jonathan e Ramon. Vai ser no dia 12 de agosto, às 8 da noite, no Sesc Lajeado. A promoção é da Rede de Áudio e Comunicação, Rádios Light FM, Sorriso FM e do Sesc, Sistema Fecomércio. O patrocínio Univat Sequicão Lanches, o apoio da Carolina Leibniz Fotografia e M. Sommer Produções. Os ingressos antecipados devem ser retirados no Sesc mediante a doação de 1 quilo de alimento não perecível. Os alimentos arrecadados são repassados ao programa Mesa Brasil. Ainda em 2015 vão passar pelo Pratas a banda La Roots em setembro, banda Plug em outubro, Acústico Drive em novembro. E no mês de dezembro o show de encerramento será com a banda convidada Feitoria e a entrega do prêmio Ezequiel Carlos Preto. Os jovens Jonathan, de 16 anos, e Ramon, de 14, formam a mais nova dupla sertaneja do Vale do Taquari. Já foram premiados em concursos musicais e buscam expandir o reconhecimento com um repertório formado pelo melhor sertanejo raiz e universitário. Para o Pratas da Casa, a dupla prepara um show especial. E na segunda-feira realizou-se um encontro de avós na Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Preto. Com o intuito de homenagear pessoas especiais, os alunos, acompanhados pelos professores regentes, organizaram um momento de declamações de poemas e dramatizações. A Orquestra Municipal Infanto-Juvenil de Travesseiro marcou presença, abrilhantando a tarde com um coro de alunos que cantou e encantou os avós presentes. Na troca de conhecimentos, o grupo de idosos da sede palestrou sobre as experiências vividas nas infâncias, estabelecendo relações com a juventude e práticas modernas. Finalizando este encontro, as crianças levaram seus avós para tomar conhecimento de diferentes espaços de aprendizagem da escola, resgatando histórias e lembranças de anos
em que os mesmos passaram por este educandário. E o tetracampeão de patinação dos Jogos Pan-Americanos, Marcel Stirmer, chegou à terra natal no fim da tarde da quarta-feira. Marcel foi recepcionado na principal via de acesso à cidade, Avenida Senador Alberto Pasqualini. Ao lado do técnico Léo Bongochea, ele percorreu principais ruas do centro sobre o caminhão do Corpo de Bombeiros. No ginásio de esportes do Colégio Madre Bárbara, onde estudou e começou a patinar, foi homenageado pela comunidade. Com direito a muitos abraços, flores, autógrafos e fotos, Stirmer chegou de Porto Alegre por volta das 6 da tarde. Em carro aberto, percorreu então as principais ruas e calorosa foi a recepção no Colégio Madre Bárbara. Lá estiveram para lhes prestar homenagens o pároco Antônio Pull, a quem o atleta recorria antes de cada competição em busca de bênçãos. A diretora da escola, Maria Helena Jacques, que também coordena a Companhia de Patinação sobre Rodas, e acompanhou a sua trajetória. Além disso, a primeira professora de patinação, Jaqueline Nonemacher, que o iniciou no esporte. Também esteve lá a pequena Estela Bandrich Garcia, de 10 anos, que apresentou coreografia desenvolvida no Torneio Nacional de Patinação até 10 anos. Além, é claro, dos familiares, amigos e admiradores de Marcel. O Poder Público Municipal esteve representado pelo prefeito Luiz Fernando Schmidt, que entregou placa de honra ao mérito ao patinador, e o vice Vilcinho Jacques e secretários, além do vereador Heitor Hope. O Executivo e o Legislativo de Lajeado destinaram R$50 mil ao atleta para custear despesas com passagem, hospedagem, alimentação e manutenção de equipamento. O técnico de Stirmer e presidente da Federação Gaúcha de Patinação enfatizou a importância deste aporte financeiro. Bengochea explicou que a entidade não dispõe de recurso, obrigando atletas a buscarem patrocínio. E veja como será a sexta-feira com o jornalista Rodrigo Nascimento e a previsão do tempo. Olá, esse é o Boletim do Tempo para o Redação Informativo, trazendo a previsão para esta sexta-feira para o Rio Grande do Sul e o nosso Vale do Taquari. E nesta sexta-feira a instabilidade retorna ao estado. Mas calma, não vai ser aquela enxurrada das semanas passadas. Vai ser aquela chuva fina, como se diz aqui no Rio Grande do Sul, aqui na nossa região, aquele chuvisqueiro de molhar bobo. A previsão é que dê em torno de 4 milímetros de chuva. Isso é muito pouco, é aquele chuvisco que vai e vem. E pode até fazer sol amanhã, o clima está bem variado, essa umidade ela não é muito forte. Ela vai estar atuando aqui na região, mas ela não é tão forte quanto das outras vezes. Então podem ter momentos de sol, mas o predomínio deve ser de nublado e instabilidade, com possibilidade de algumas pancadinhas de chuva ou aquele chuvisqueiro chato, que é bem a cara do inverno, certo? Vamos ver como ficam as temperaturas aqui na nossa região. Em Lajeado, o dia amanhece com sol, mas pode ter chuva a qualquer momento do dia e nebulosidade também. A mínima é de 12 graus e a máxima é 22 graus. Nessa sexta-feira, em Bom Retiro do Sul, a mesma coisa. Sol, nuvens, pouquinho de chuva, mínima de 11 graus e máxima de 21 graus à tarde em Bom Retiro do Sul. Este então foi o Boletim do Tempo para esta sexta-feira. Nós retornamos na próxima edição do programa com a previsão completa para o fim de semana. Até lá! Obrigado, Rodrigo. 9 jovens estão no páreo para formar a nova Corte das Soberanas de Antagorda. Seus nomes, fotos e alguns dados podem ser conferidos no dia do desfile. As inscrições para o concurso, organizado pela administração municipal, findaram-se nesta quarta. A partir de agora, elas participarão de uma etapa preparatória que contempla encontros sobre comportamento, etiqueta, passarela, maquiagem, autoconfiança, dicção e oratória. As participantes serão apresentadas oficialmente à comunidade em 2 datas. Será no dia 5 e no dia 19 de setembro, no desfile da Semana da Pátria e Semana Farroupilha. 3 serão eleitas na noite do sábado, dia 7 de novembro, para receberem os títulos de princesa e rainha e representar o município durante o biênio 2016 e 2017. Na mesma oportunidade, a atual corte, formada por Natália Tomazini, Vanessa Bonometti Ferrari e Carla Nayara Mous, despede-se do cargo. O concurso de Soberana de Antagorda ocorre a cada 2 anos e em 2015 abriu oportunidade para mulheres de 17 a 26 anos participarem.
Entre as novidades dessa edição também está a aplicação de um teste escrito e a venda de ingressos valendo pontos. E este foi o Redação Informativo desta quinta-feira, dia 23 de julho. Na sequência tem o Papo de Boleiro. Nós voltamos em edição inédita na sexta-feira, às 6h30 da tarde. A nossa programação você pode conferir também no www.tvinformativo.com.br.